Agora que começamos a entender a importância de se cultivar uma estabilidade baseada no equilíbrio e relaxamento do corpo, e como podemos nos sentir seguros e à vontade nesse espaço de prática, fica mais fácil de enxergar onde os nossos pensamentos, sensações e emoções se encaixam nessa equação. Quando tentamos afastar um pensamento do qual não gostamos, por exemplo, sem querer nós acabamos gerando um sentimento interno de que há algo a ser combatido, o que gera ainda mais tensão e apenas fortalece tal pensamento aflitivo. Por exemplo, digamos que estamos meditando, como faremos logo mais? E de repente, lembramos de uma conta que esquecemos de pagar. Se nesse momento nós começamos a pensar sobre essa conta atrasada, sobre a multa, os juros pelo atraso e assim por diante, ao invés de acalmar essa aflição que surgiu, nós acabamos embarcando em tal história e nos perdemos da nossa prática. É como se estivéssemos nos apegando ainda mais àquele pensamento. Por outro lado, se começamos a brigar com tal pensamento, acreditando que não deveríamos estar pensando sobre aquilo, que aquilo está atrapalhando a nossa prática, geramos assim uma tensão que acaba fazendo daquilo um grande obstáculo. Ou seja, acabamos dando ainda mais solidez àquele pensamento que não queríamos ter. Mas então, qual seria a saída para esse dilema? Uma vez que os extremos entre seguir tal pensamento ou tentar suprimi-lo produzem ambos uma aflição ainda maior, ao invés de pacificá-la. Muito bem. Mingyur Rinpoche, um mestre budista contemporâneo, que sofreu muito devido a recorrentes crises de pânico ao longo de sua infância e da sua adolescência, a alternativa encontrada por ele teria sido a de fazer amizade com o pânico. Mas como assim? Você pode estar se perguntando agora. Como assim fazer amizade? Pois bem, para essa tradição budista de Mingyur, ambos os extremos são igualmente problemáticos. Por um lado, geramos tensão toda vez que queremos que alguma coisa permaneça como está, custe o que custar. Ou seja, é uma tensão que vem do extremo do apego. Por outro lado, também geramos tensão quando sentimos que é preciso mudar determinada situação a qualquer custo, quando não conseguimos aceitar que algo fique como está. Ou seja, é uma tensão que vem do extremo oposto, do extremo da aversão. Ambos os extremos criam a noção de que há algo externo a nós que pode ser resolvido através da tensão, da rigidez, seja de um jeito, através da crença no apego, ou de outro, através da crença na aversão. Por isso, de acordo com Mingyur, nós não precisamos negar
nosso sentimento de ansiedade, nosso sentimento de aflição, de angústia, como quem repete para si mesmo que não pode ficar ansioso, que não deve ficar ansioso. E nem precisamos segui-lo, como quem pensa: sim, eu tenho todos os motivos para estar ansioso, eu tenho toda a razão em estar ansioso. Ao invés disso, nós aprendemos a acolher nossa aflição. Como já experimentamos um pouco na prática de ontem, é como faríamos com um amigo querido que estivesse muito aflito e nos procurasse em busca de algum conforto. Fica muito claro como não estaríamos ajudando se começássemos a reafirmar sua aflição. Caso falássemos algo como: sim, é bom ficar ansioso, querido amigo. Ou: fique mais ansioso ainda, querido amigo. E fica claro também como não estaríamos ajudando se, ao invés disso, tentássemos negar sua aflição, como quem o julga por estar sentindo aquilo. Provavelmente, antes de tudo, nós tentaríamos acalmar esse amigo para que ele pudesse enxergar a situação com o mínimo de estabilidade. Mas, curiosamente, quando se trata de nossos próprios momentos de aflição e de ansiedade, nós raramente adotamos a mesma postura que teríamos ao ajudar esse amigo. Assim, vamos à nossa prática de hoje, tendo em mente que tudo aquilo que viemos fazendo até aqui serve justamente para começarmos a mudar essa perspectiva de como nos relacionamos com nós mesmos, com nós mesmas, passando de seguidores ou carrascos desses sentimentos a amigos compreensíveis das nossas próprias aflições. Começamos encontrando uma postura confortável e estável. E podemos fazer 3 respirações mais profundas. E calmamente vamos estabelecendo nossa respiração em seu estado natural, livre de esforços. Caso nos sintamos confortáveis, podemos fazer essa prática com os olhos levemente abertos e relaxados. Com o auxílio da respiração, vamos escaneando todo o corpo e, aos poucos, relaxamos as partes que ainda estão tensas. A cada expiração, soltamos os pontos de controle e de rigidez.
a cada inspiração, sentimos como a estabilidade não depende dessa rigidez, mas sim da soltura e do equilíbrio do corpo. Caso alguma tensão ou desconforto persistam, nós podemos olhar para esse desconforto sem aversão, sem achar que ele não deveria estar ali, ou que ele está atrapalhando a nossa prática. Nós podemos olhar para esse desconforto como uma parte de nós e não um empecilho. Desse modo, liberamos a aflição de achar que existe algo errado em nós, que precisa ser repudiado ou excluído. Quando conseguimos fazer as pazes com um sentimento que não nos agrada, como algum desconforto no corpo, podemos sentir o alívio que existe em desistirmos dessa briga contra nós mesmos. Nós olhamos para o nosso desconforto e o convidamos a participar da nossa prática, da mesma forma como convidaríamos um amigo querido que ainda não está acostumado a meditar. Se nosso joelho começa a doer e não conseguimos ajeitá-lo, por exemplo, ao invés de nos irritarmos com essa nossa falta de alongamento, nós podemos pensar: está tudo bem, joelho, eu não vou mais brigar com você. Não tem problema se você ainda não está acostumado com essa postura. Vamos praticar juntos. E assim, conforme vamos aprendendo a acolher nossas dificuldades com o corpo, passamos a acolher também aqueles pensamentos que surgem, que nos geram algum tipo de tensão, seja porque não gostamos daquilo que pensamos, ou seja porque não conseguimos parar de pensar sobre aquilo. Não precisamos brigar com esse pensamento e nem precisamos acreditar nele. Nós podemos ver como esses pensamentos, sentimentos e emoções, por mais ruins que possam parecer, eles também fazem parte de quem somos, da mesma maneira que nosso joelho faz parte do nosso corpo. Não faz sentido tratá-los como intrusos que estão atrapalhando o nosso bem-estar. Nossas aflições também fazem parte de quem somos e por isso podemos convidá-las a sentar-se ao nosso lado, da mesma maneira que faríamos
com um amigo a quem quiséssemos ajudar. Vamos seguir por alguns instantes, somente aproveitando esse espaço de liberdade, sem nenhuma outra tarefa a ser seguida. Observe, contemple com atenção e gentileza esse espaço. Esse espaço que surge no seu coração, no seu espírito, na sua mente. E assim, aos poucos, podemos começar a mexer suavemente as extremidades do nosso corpo. Comece mexendo os dedos dos seus pés, mexendo agora os seus pés. Você pode também abrir e fechar as suas mãos, movimentar a sua boca, abrindo e fechando. Pode alongar o seu corpo, como preferir, se espreguiçar se quiser. Chegamos ao fim desta prática de hoje. Hoje, nós aprendemos como é possível escapar dos extremos entre acreditar ou repelir nossas aflições. Nós começamos a enxergá-las como sendo parte de nós e, portanto, que precisam ser acolhidas da mesma forma como acolheríamos a qualquer amigo que estivesse aflito pelos mesmos motivos. Em nossa próxima etapa, aprenderemos outra maneira de cultivar essa empatia por nossas aflições, da forma como é ensinada pelo mestre Thich Nhat Hanh em seu texto, Acolhendo a Criança Interna, o que nos ajudará ainda mais conforme praticamos essa mudança de paradigma com relação às nossas dificuldades. Assim, por hoje, me despeço de você e te convido
a revisitar esta e as outras práticas, quando quiser. Peço agora a sua atenção apenas por mais 2 minutos, para que, como prometido, eu leia para você esse pequeno texto que recebi hoje. Muito pertinente para essa data que muitos estão celebrando com tamanha alegria e amorosidade. E ele diz assim: namore a vida, namore o dia, namore a sua paz, namore as suas escolhas, a sua casa, os sorrisos que te oferecem. Namore os melhores olhares que você já recebeu. Namore os seus filhos, namore os seus sonhos, namore a sua família. Namore a sua consciência por aceitar cada momento e superá-lo. Namore as artes, a natureza. Namore o seu querer e o seu bem-querer. Namore o ato de amar. Namore o que existe dentro de você, independentemente de quem possa estar ou não em sua vida. Olhe ao seu redor, busque a reciprocidade, amadureça os seus relacionamentos e escolhas. Viva em amor. Feliz Dia dos Namorados.